diretamente da Floricultura Espaço dos Vitais. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês, gente. E hoje o assunto é super mega importante. Para você que está começando o cultivo de plantas, hoje eu vou deixar aqui a dica e vou mostrar também 3 plantas para iniciantes, 3 plantinhas maravilhosas que não morrem com facilidade, não precisam de muita água e não demandam muito cuidado. Então fica atenta nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês 3 plantinhas para você que está iniciando o cultivo agora, tá bom? Fica com a gente até o final. Bom, gente, eu tenho vários clientes aqui da nossa floricultura e a maior dificuldade dessas pessoas no início é encontrar a planta certa, né, para começar o cultivo. E claro que toda planta tem as suas dificuldades, né? Nem toda planta é igual. Você vai encontrar plantas que gostam mais de água, outras que gostam menos. Você vai encontrar plantas que adoram sol, outras que já não gostam tanto de sol. Você vai encontrar plantas que se criam bem na sombra e outras que já não se criam bem. Enfim, tem uma infinidade de plantas e cada planta tem a sua necessidade em especial. Uma coisa que no início do meu cultivo e no início da minha floricultura me ajudou muito, gente, foi o Google. O Google tá aí como uma ferramenta acessível para todo mundo. E o Google, ele é uma ferramenta que te ajuda muito, assim, no cultivo da tua planta, né? Comprou uma planta nova, primeira coisa, pergunta o nome dela. Grava o nome dela, chega na sua casa, já joga no Google. É claro que tem algumas informações no Google que não são verdadeiras, portanto, procurem várias pesquisas, procure no YouTube. Esse é o primeiro e mais importante passo que você deve dar. É saber o nome da sua planta e pesquisar sobre ela para ver e saber o que a sua planta gosta, né, gente? Isso é muito importante. Então, muitas mulheres têm dúvida sobre qual é a melhor planta para quem vai iniciar o cultivo delas. Então, eu vou deixar nesse vídeo 3 plantinhas que eu acho assim super fácil de cultivar. São plantas que não morrem com facilidade, são plantas que não tomam muita água, são plantas que não precisam nem de sol e nem de sombra completa. É aquela planta que pode ficar na meia sombra e que não precisa beber tanta água. Então, vem comigo que eu vou já te falar. A primeira planta que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é a jiboia, a nossa queridinha. Bom, eu não sei se você já conhece a jiboia, mas a gente tem várias espécies de jiboia, né? A gente tem, enfim, a jiboia branca, a gente tem a jiboia neon, a gente tem a jiboia amarela, a gente tem a jiboia nijou, a gente tem várias espécies de jiboia. Mas, no geral, a jiboia é uma espécie muito fácil de você cultivar, você que está iniciando o cultivo agora. Então, a primeira planta que eu quero falar para você hoje é sobre a jiboia. A jiboia é muito fácil porque, se você por acaso viajar por uma semana ou até 2 semanas e precisar ficar sem molhar a sua jiboia, ela não vai morrer, né? A jiboia, ela fica até 1 mês sem tomar água e ela não morre. O que vai acontecer provavelmente é das folhas dela ficar um pouco enrugada ou um pouco enrolada. Isso pode acontecer, mas ela não vai morrer. Então a jiboia é uma planta que, se tiver muita água, ela bebe, mas se tiver pouca água, ela também sobrevive. Ela é uma planta bem de boa. E a jiboia também é uma planta que não queima com facilidade, ela não pega praga com facilidade e é uma planta muito usada, gente, na ornamentação. Porque a jiboia, ela é uma planta que tem essas garrinhas, ó. E ela, você pode usar ela pendente, né? No caso, caída assim para baixo. Ou você pode colocar no meio dela um sarrafo, como eu vou mostrar aqui para vocês uma que eu tenho um sarrafo nela aqui. Essa jiboia aqui, ela tem um sarrafo no meio, gente, ó. E quando a gente coloca um sarrafo no meio, ou pega essa jiboia e amarra próximo a uma parede,
O que acontece? Ela agarra no sarrafo ou agarra na parede, né? Ou seja, ela cria umas garras e ela fica colada, ó. Então, o bom da jiboia é que ela pode crescer para baixo, ela pode ficar pendente. Se você colocar ela numa prateleira em cima e deixar ela livre, ela vai crescer para baixo. E se você quiser que ela cresça para cima se agarrando, então você pode colocar fios na parede, um prego para que ela segure até ela se agarrar. Ou no caso desse vaso, um sarrafo, e ela vai se agarrando. Então a jiboia é uma planta que ela pode crescer tanto para baixo quanto para cima, depende de como você vai manipular ela. E como eu já falei, a jiboia é ótima porque ela não bebe muita água, porque ela é uma planta que ela não precisa pegar sol forte, ela fica bem na sombra. Porém, se você fazer a adaptação dela ao sol, ela também fica bem de boa. Então, a primeira planta que eu super indico para vocês é a jiboia, que é uma planta muito usada na ornamentação. Tem várias espécies e você consegue manipular ela do jeito que você quiser. E é ótima, ótima para quem está começando o cultivo, porque ela não pega praga com facilidade e não morre com facilidade. Segunda planta que eu super indico para vocês é a nossa queridinha Era Estrela, né? Essa aqui, gente, é conhecida como Era Estrela, porque as folhas dela são bem parecidas com estrelas. Então, ela é uma planta conhecida como Era Estrela. E a Era, ela também tem outras espécies, né? Pelo menos ela tem a verde e ela tem também a variegata, que é verde e branca. Eu já tive bastante Era aqui. A Era é uma planta que, assim, não morre por nada, né? E a Era também, ela pode ficar na sombra e no sol. É claro que se ela for ficar no sol, como falei no caso da jiboia, falo no caso da Era. Você tem que fazer uma adaptação dela ao sol para ela poder ficar. E a Era é uma planta também que não bebe muita água. Bom, eu aqui no meu espaço já aconteceu de passar até uma semana sem molhar e eu nunca vi um vaso de Era, gente, murcho por falta de água. Ela é uma planta super resistente. E a Era também é muito usada em decoração. Ela é muito usada em ornamentação. Você pode colocar a Era, que ela também sobe, né? Se você colocar ali um sarrafo, colocar uma madeira e colocar ela numa árvore, ela sobe. Porque a Era, ela acaba sendo uma espécie de trepadeira, né? Ela não dá flor, mas ela acaba sendo uma espécie de trepadeira. Então, se você colocar sarrafos ou se você quiser fazer ali um painel de madeira, ela vai subindo e vai ficando muito bonita. Então, a Era também é uma planta muito usada na decoração. E é a segunda planta que eu te indico hoje, a Era Estrela. É uma planta ótima, ótima para iniciantes, porque é uma planta que não dá trabalho, tá bom, gente? Então, não esquece, a primeira é a jiboia e a segunda é a Era. E a terceira planta, gente, terceira plantinha que eu indico para você hoje é o aspargo, gente. O aspargo também, ele tem vários tipos, né? A gente conhece aquele aspargo vela, que ele é plantado bastante em jardim, que ele tem as folhas bem compridas e bem unidas, né? Ele fica no formato de uma vela, mais ou menos. E esse que eu vos trago aqui é o aspargo alfinete. Bom, o aspargo alfinete, ele é uma planta que também pode ser adaptado tanto na sombra quanto no sol. Lembrando que você tem sempre que fazer a adaptação dessa planta se você for colocar ela no sol. E é uma planta também, gente, que não toma muita água também. Também já me ocorreu de passar 2 semanas sem molhar ele, eu nunca vi ele murcho, né? O aspargo alfinete, que é esse aqui que eu vos trago, ele cresce, como no caso desse aqui, e ele vai ficando pendente. Olha só como esse tá grandão. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Não sei se o celular pega todo, mas ele tá bem grande, né? E a gente pode ver que o substrato dele tá um pouco seco, né? Mas ele não sente, gente. Ele não sente, ele não fica feio, ele não fica com as folhas queimadas. E como falei antes, pode ser colocado
tanto no sol quanto na sombra. E essa é uma outra planta que você pode viajar tranquilamente e deixar que ela não vai morrer, né? Então, se você está iniciando o cultivo de plantas agora e quer planta assim que seja fácil para cultivar, que não dê tanto trabalho, né? Que não vai tomar o teu tempo, ou que você não vai ficar decepcionado porque ela vai morrer com facilidade, eu super te indico essas 3 plantas, tá bom, gente? A única coisa um pouquinho ruim é que essas 3 plantas, elas são plantas ornamentais, então elas são um pouquinho mais caras, né? Enquanto as outras plantas que a gente tem aqui, que é peperômia, tostão, elas custam na média de R$30, de 25 a R$30, mas são plantas que morrem com muita facilidade. E já o aspargo alfinete, a era estrela e a jiboia, elas custam em torno de 40 a R$50, elas são mais caras. Porém, são plantas que duram bastante, entendeu? São plantas que não vão te dar trabalho, são plantas que vão te ajudar muito. E são plantas também, gente, que vão crescer, literalmente, a jiboia, a era estrela e o aspargo são plantas que crescem. Se você souber cuidar direitinho, elas acontecem até de arrastar no chão, né? De tanto que elas crescem, né? Não esqueça de uma coisa. Eu estou falando aqui que essa planta passa até 2 semanas sem tomar água. Mas o ideal é que você regue a sua planta sempre que o substrato estiver seco. Por quê? Se você deixar ela 15 dias sem molhar, ela não vai morrer, mas ela vai sofrer, né? É igual você passar 3 dias sem tomar água. Você aguenta 3 dias sem tomar água, mas você vai sofrer bastante. Então, a planta é assim, não é porque ela aguenta 15 dias sem tomar água que eu vou passar 15 dias sem regar ela. Não pode, tá, gente? Por favor. Sempre dá uma olhada no substrato. Sempre usa o dedinho, coloca no substrato. O dedinho saiu seco assim, igual o meu, ó. Significa que essa planta tá precisando de água. E quando você regar, faça como eu já falei em outros vídeos. Jogue água abundantemente até cair por baixo do vaso. Até você pegar e o seu dedo sair sujo. Até você ver que esse substrato está todo molhado. Então, não deixe a sua planta sofrer. Não maltrate a sua planta e ela vai te recompensar com muita beleza, tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo, portanto, curta, comente, manda para aquela tua amiga que tá querendo comprar uma plantinha, tá bom? São plantas que eu super indico para vocês, são plantas que eu tenho aqui, são plantas que eu amo e que eu também indico para as minhas clientes. Gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, tá bom? Fiquem todos com o Papai do Céu, tá? Diretamente da nossa floricultura. Beijos para vocês.